Bem-vindos ao The Grey Zone. Eu sou Wyatt Reed e hoje estamos com Preston Robert Harp. Ele é anti-imperialista, mora na Nicarágua há pouco mais de 3 anos e se alinha ao Partido Sandinista, que derrubou a ditadura de Somoza, apoiada pelos Estados Unidos, em 1979 e governa a Nicarágua hoje. Preston trabalha frequentemente como escritor e editor com o veterano e ativista pela paz S. Brian Wilson, que perdeu as pernas em 1987, quando foi atropelado intencionalmente por um trem que transportava remessas de armas destinadas aos rebeldes Contras, patrocinados pela CIA. Preston, você se tornou o foco da atenção da mídia internacional esta semana, depois que foi procurado por repórteres do Daily Mail e da CNN. Eles descobriram que você é irmão de Natalie Harp, uma controversa assessora de Trump, que tem aparecido nas notícias recentemente por causa de sua devoção servil a Donald Trump. Isso foi revelado em muitas das cartas que ela escreveu ao presidente desde 2023. Uma dessas cartas dizia, abre aspas, você é tudo o que importa para mim. Eu nunca quero decepcionar você. Obrigada por ser meu guardião e protetor nesta vida. Então, antes de mais nada, Preston, eu quero falar sobre essa situação com sua irmã, Natalie Harp, se você quiser. Como esses repórteres encontraram você? E o que você pode nos dizer sobre sua irmã e sobre como ela acabou se tornando tão intensamente devotada ao presidente Donald Trump? Sim, então fui contatada por Sean Cohen, do Daily Mail, e ele me disse que descobriu que Robert Harp, o falecido Robert Harp, que agora está no mundo espiritual, é meu pai, e é o pai da Natalie. Então, em tantos obituários, meu nome nem foi incluído pela minha mãe e pela minha irmã. Elas só querem fingir que eu não existo, mas ele sabia que eu existo. Foi assim que ele soube da minha existência. Eu nunca procurei ninguém. E minha irmã erased Damager 4. E fui criada com um currículo, por exemplo, da Universidade Bob Jones. Se alguém sabe que isso é, havia calçadas separadas para pessoas negras e pessoas brancas. Não permitiam dança. Era uma insanidade, sabe? A faculdade cristã conservadora fundamentalista, por excelência. Então é desse lugar que a Natalie vem. É desse lugar que eu venho. Mas eu mudei de ideia. Aos 15 anos, li a história do povo dos Estados Unidos de Howard Zinn com uma lanterna, porque se a luz estivesse acesa no meu quarto, minha mãe perguntaria por que eu ainda estava acordada. Mas eu lia com uma lanterna e comecei a chorar ao ler sobre o que aconteceu com os povos indígenas. Na América do Sul, Central e do Norte, ler sobre a história da escravidão, cara, e sobre todas as guerras, especialmente o Vietnã, realmente me impactou, porque eu sempre gostei da música hippie, da geração hippie, e descobrir o que aquelas pessoas estavam vivendo, a época em que viviam, realmente deu um contexto para tudo isso. Então, só quero encerrar essa parte dizendo que minha irmã e eu, basicamente não tivemos uma conversa, desde que ela tinha talvez 13 anos, sem a minha mãe ouvir e controlar o rumo da conversa. Então eu não tive influência nenhuma na vida dela. E eu queria ter tido naquela época, porque se minha mãe não tivesse controlando tudo, talvez minha irmã tivesse seguido um caminho diferente. Agora, você tem alguma ideia de como Natalie, e acredito que sua mãe também, acabou de certa forma entrando nessa órbita do mundo de Trump? Você consegue explicar como essas pessoas que estudavam em casa da América rural acabaram na órbita trumpista? Cara, sinceramente eu não faço ideia. Talvez porque minha irmã teve esse problema de saúde, esse tipo de câncer. Acredito que era câncer nos ossos, certo? Ou câncer no sangue. Eles nunca me mostraram nenhum documento, eu só sabia que supostamente ela estava vivendo com câncer. E aí de repente melhorou por causa da lei do direito de tentar, do Trump.
Mas, tipo, tudo que essa lei fez foi tornar legal tentar medicamentos experimentais se você tivesse seguro de saúde. Se não tivesse seguro, Donald Trump não vai salvar a sua vida. E essa é a parte que foi cortada de... Eu falei sobre isso com o Daily Mail e a CNN, tentando dizer a eles que quando eu estive no hospital recentemente, eu quebrei a rótula. Eu estava andando tarde da noite, sem luz, e tinha um pneu de bicicleta na rua. Minha bota ficou presa nos raios, eu caí feio e quebrei a rótula. Mas assim, pude ver como é o hospital público daqui, cara. Vi vidas sendo salvas todos os dias. Vi pessoas correndo com macas, e assim elas ganham mesmo que um professor de escola. Elas fazem isso porque realmente se importam em tentar salvar uma vida. Então, para mim, isso não significa absolutamente nada. Se a Natalie realmente pensar no que está dizendo, não tem fundamento. Mas isso provavelmente faz parte de como ela se aproximou do Trump, fazendo discursos dizendo que ele salvou a vida dela. Soa muito bem. E assim, eu também disse isso à CNN. Os melhores amigos do Trump são o fã-clube dele. E ela é, tipo, a maior fã dele. Preston, você acabou de comentar que Trump não tem amigos de verdade, que ele se cerca de bajuladores e lacaios, e que esse é basicamente o único critério, até onde você sabe, para sua irmã fazer parte do círculo íntimo dele. Ela não está disposta a dizer não a ele, meio que dedica a vida a ele e não faz questão de esconder isso. Agora, muito rapidamente, depois de você fazer esses comentários à mídia internacional, criticando sua irmã, a mídia tradicional basicamente se voltou contra você. No começo, eles estavam muito interessados em ouvir o seu lado da história. Mas assim que descobriram quem você era, ficaram muito dispostos e ansiosos para transformar você em parte da história. Quer dizer, para retratá-lo como uma figura igualmente maluca que corresponderia à devoção da Natalie a Trump com a sua devoção aos, você sabe, ditadores de esquerda, como eles gostam de se referir. Mas eu realmente quero responder a isso, certo? O que eu ganhei com isso? Eu não ganhei dinheiro, não ganhei luxo. Eu fiz isso porque era assim que eu vivia, sabe? Sim, bem, só para contextualizar um pouco, há poucos dias foi publicado no veículo de língua espanhola El País um artigo de um homem chamado Wilfredo Miranda Aburto, que eu conheço pessoalmente, aliás. Ele não gosta de mim e, de vez em quando, publica tweets maldosos sobre mim nas redes sociais. Ele também foi atrás de você. Escreveu um artigo sobre você. A vida, entre aspas, revolucionária na Nicarágua, do irmão de Natalie Harp, assessora dedicada de Trump. Revolucionária. Entre aspas, é claro, porque eles querem zombar da Revolução Nicaragüense. O Washington Post imediatamente fez o mesmo. Sim. The Washington Post immediately followed suit, painting you as this kind of crazy out there. Retratando você como uma espécie de louco, radical, sabe, um lunático, porque você foi para Nicarágua e gostou do que viu. Você não saiu imediatamente condenando o governo e, sabe, reclamando de uma ditadura. Você não fez da sua vida uma tentativa de derrubar esse governo, como tantos ocidentais antes de você. Em vez disso, você chegou lá e parece ter realmente apreciado o que estava acontecendo. Então explique pra gente essa cobertura da mídia sobre você. Por que você acha que eles ficam tão incomodados pelo fato de você ter encontrado coisas de que gostar na vida na Nicarágua e no sistema econômico de lá? Pois é, cara. Quero dizer, já estive 2 vezes em hospital público. No ano passado, sofri um acidente de moto e fraturei o crânio, 2 costelas e a clavícula. E há vídeos no meu Facebook, para quem quiser conferir. Então, naquela ocasião, salvaram a minha vida. E depois de novo, bem, tive uma infecção após a minha 2ª cirurgia na rótula. Eu tinha fraturado a rótula. Então, em abril, eu estava andando à noite, sem iluminação, e minha bota ficou presa nos raios de uma roda de bicicleta. E de alguma forma quebrei a rótula. Foi um acidente totalmente absurdo. Mas, cara, tratamento totalmente gratuito, com médicos
que parecem realmente se importar em ajudar as pessoas. E tipo, eu vi macas passando, pessoas correndo, os médicos correndo ao lado das macas, e eles não fazem isso por dinheiro, fazem porque querem ajudar outro ser humano. Então, pelas coisas que eu vi com meus próprios olhos, cara, quando eu vejo as marchas sandinistas, fica muito claro que aquilo não é a elite. São muitas das pessoas que eu passei a conhecer e amar aqui, e agora eu marcho com elas. Mas quando cheguei aqui pela primeira vez, isso realmente me impressionou. Ver uma marcha, a polícia caminhando ao lado das pessoas e todos celebrando algo sobre a revolução. Por coincidência, eu cheguei a Nicarágua em 2023, no dia 17 de julho, e esse dia era conhecido como Dia da Alegria. Basicamente, em inglês, traduz-se como Dia de Happiness, Dia de Alegria. E é 2 dias antes do dia 19. Então, ver aquilo, cara, realmente tocou meu coração. E, sabe, eu tava lá filmando e ninguém me dizia, você não pode filmar aqui. Ou se eu tô andando pela rua tarde da noite em Manágua, mostrando que literalmente não há pessoas em situação de rua, exceto, tipo, uma pequena barraca. Mas ninguém está sendo retirado à força da rua. Provavelmente aquela pessoa não mora ali permanentemente, sabe? Então, pelas coisas que vi, nunca me senti controlado ou censurado aqui. E estou aqui como um observador objetivo. E agora as parte disso, e apoio esse projeto de toda a coração. Bem, é difícil culpar você por enxergar os lados bonitos da Nicarágua. O sistema de saúde realmente está muito acima do que se esperaria. Acho que, de muitas formas, isso é um legado das parcerias que eles mantêm com os cubanos há muitos anos. Muitos dos médicos de lá foram treinados por médicos cubanos que foram para o país e ajudaram, de fato, a reformular o sistema de saúde depois da Revolução de 1979. Então, o legado do internacionalismo cubano continua vivo e forte de muitas maneiras, mas especialmente no setor de saúde. Como você observou, pessoas com doenças ou ferimentos podem ir a um número cada vez maior de hospitais públicos por todo o país. E talvez você não receba o tipo de tratamento que um hospital privado moderno e extraordinariamente caro nos Estados Unidos. Há uma equipe fazendo o melhor com o que tem, aproveitando ao máximo um orçamento muito pequeno em comparação com o sistema de saúde dos Estados Unidos e usando a saúde da forma como eu acho que ela deve ser usada, como um serviço público. Ela não deve ser transformada em mercadoria e vendida para quem der o maior lance. Deve estar disponível para todos, para melhorar a vida das pessoas. Então, é difícil culpar as pessoas que vão para Nicarágua e valorizam algumas das melhorias que existem lá, em comparação com a vida nos Estados Unidos. Eu queria falar mais sobre a fixação da mídia em demonizar a Nicarágua. Esses 2 artigos, o artigo do Washington Post atacando você e o artigo do El País atacando você. Mas é claro, cara, quem controla essa merda? O Departamento de Estado. Claro. E sabe bem, o que eles fazem? Apontam para uma suposta declaração do presidente nicaragüense Daniel Ortega, que durante o 19 de julho, é claro, é o dia do triunfo da Revolução. O dia do triunfo da Revolução. É o dia em que, em 1979, a Frente Sandinista de Libertação Nacional, a FSLN, o Partido Sandinista, finalmente teve êxito nessa revolução de anos. Expulsou a dinastia Somoza, apoiada pelos Estados Unidos, e tomou a cidade de Manágua, libertando-a do jugo do imperialismo norte-americano. É o dia da independência deles. Então, todos os anos, o presidente faz um discurso em que explica mais ou menos as conquistas da Revolução no ano que passou e apresenta as prioridades para o ano seguinte. Este ano, ele deu uma declaração que a grande mídia imediatamente tirou de contexto, na qual descrevia como durante muitos anos, as elites da Nicarágua basicamente controlaram o sistema eleitoral antes da Revolução
e depois da derrota dos sandinistas, em 1990, pela candidata apoiada pelos Estados Unidos, Violeta Chamorro. Muitos desses partidos de oposição representavam de forma muito explícita os interesses dos Estados Unidos e da classe dominante na Nicarágua, a classe proprietária. E Daniel Ortega fez esses comentários em 19 de julho, dizendo que não haverá mais eleições das quais participem esses fanáticos da oposição, esses candidatos antigoverno e anti-nicaragüenses. Essa declaração foi rapidamente resumida como "não haverá mais eleições aqui", certo? Foi nisso que toda a mídia tradicional se apoiou. Essa frase falsa, foi atribuída a Daniel nos 2 artigos que atacavam você, tentando retratá-lo como uma espécie de fanático por uma causa antidemocrática. Então por quê? Quer dizer, dessa forma, acho que eles tentaram criar uma espécie de paralelo entre as tendências muito autoritárias de Trump e as tendências da Revolução Nicaragüense de se preservar, certo? Eles queriam criar essa espécie de falsa equivalência. Então você pode nos falar mais sobre esse tipo de enquadramento que eles vêm usando para atacá-lo, tentando deslegitimar a Revolução Nicaragüense? E fale um pouco mais. Você ouviu algum esclarecimento de autoridades na Nicarágua sobre essa frase falsa, essa suposta frase, "não haverá mais eleições"? Ah, é isso aí, gente. Por favor, todos vocês que estão ouvindo, deem uma olhada na minha página, porque eu tenho muitos Reels publicados, traduzidos para o inglês. Por exemplo, do Valdrak Jaentke, o ministro das Relações Exteriores, do Gustavo Porras, que é o presidente da Assembleia Nacional. Eu esqueci o nome desse cara, mas por favor, deem uma olhada na minha página. E sim, tem, nem é uma correção, é só um esclarecimento, porque foi o seguinte. Houve forma constitucional. Qual foi o esclarecimento deles? Você pode nos dizer mais ou menos qual foi o esclarecimento que deram? Isso passou pela Assembleia Nacional. Não vamos permitir que pessoas envolvidas no golpe de 2018 concorram à presidência. Precisamos deixar isso muito claro na nossa Constituição. Não vamos deixar traidores concorrerem numa eleição. E são 91 cadeiras na Assembleia Nacional. 75 dessas cadeiras são sandinistas. 26 são neoliberais, ou seja, lá o que for, da oposição. Mas até eles concordaram que era uma boa ideia não deixar traidores concorrerem nas eleições e receberem dinheiro estrangeiro. Porque, por exemplo, o Partido Comunista Chinês não está financiando Daniel Ortega e Rosário quando eles concorrem para ser co-presidentes. E a oposição liberal odiaria se eles fossem. Então eles veem isso assim. Nós não queremos que dinheiro dos Estados Unidos vá para eles, e eles não querem que dinheiro da Rússia, da China, ou de onde quer que seja venha para nós. As eleições precisam ser soberanas. O dinheiro tem que vir do povo. É tão simples, cara. Enfim, de todas aquelas cadeiras, as 91 pessoas votaram por unanimidade para fazer isso. Dá para ser mais claro do que isso? Não é como se o co-presidente Daniel Ortega estivesse simplesmente dizendo, não haverá mais eleições, e essa é a minha decisão. O quê? Não. E eu ouvi o discurso inteiro dele. Ouvi 3 vezes para entender de verdade, porque o meu espanhol ainda não é perfeito, mas estou fazendo o meu melhor. E ele estava falando sobre como a oposição queria privatizar a educação. Ele fala de todo tipo de coisa do passado que não vamos voltar a ver. Depois, passa a falar das eleições, como se também não fôssemos ver eleições daquele tipo de novo. É que se você interpretar o espanhol palavra por palavra para o inglês, às vezes as coisas saem meio estranhas. Mas no contexto do que ele estava dizendo que não vamos ter mais eleições como aquelas. Aí todo mundo começa a aplaudir, há uma pausa constrangedora, e então simplesmente cortam a fala dele. Mas se você ouvir ele continuar falando dentro do contexto do que estava dizendo, faz todo sentido.
Mas você tem razão. Ele estava falando dos responsáveis pelo golpe de 2018, no qual centenas de pessoas foram mortas. Muitas delas eram policiais. Muitas eram apoiadoras do governo. Eram pessoas que eram apenas professores e médicos, cara. Tipo, se alguém trabalhasse pro governo, essa pessoa seria perseguida e morta. Tipo, o pai do meu companheiro trabalha num tribunal e teve que fugir a pé. Quanto tempo? Quanto tempo foi aquilo? Tipo 1h30? É. Mas para onde então? Depois ele pegou um ônibus. Então, quando ele ia a pé, tinha que colocar o uniforme numa mochila e vestir roupas normais. Pegava o ônibus com roupas normais para ninguém saber que ele estava com eles, porque eles tinham que passar pela rua por causa daquele caso do porta-malas. Sabe, cara? E tem um documentário cujo link eu vou compartilhar com você, cara. As imagens vão fazer... Eu chorei 4 vezes assistindo a isso. Mas as pessoas estavam sendo torturadas simplesmente por serem sandinistas, com dinheiro dos Estados Unidos financiando tudo isso. Isso é algo com que poucas pessoas nos Estados Unidos estão muito familiarizadas. Mas os eventos de 2018 foram essencialmente uma tentativa generalizada de revolução colorida apoiada pelos Estados Unidos. Ela teve como alvo qualquer nicaragüense que pudesse ser plausivelmente ligado ao governo ou ao partido sandinista. Ou, simplesmente, alguém encontrado com uma foto do presidente Daniel Ortega no celular, por exemplo, ou com uma tela de fundo vermelha e preta. Em muitos casos, sim, essas pessoas eram identificadas, descobertas por esses chamados manifestantes pacíficos, como eram chamados na mídia ocidental. Eles ergueram esses bloqueios de estrada, esses bloqueios violentos chamados de tranques. Eles passaram a extorquir as pessoas que queriam ir do ponto A ao ponto B. Obrigavam essas pessoas a pagar do próprio bolso. Muitas agressões sexuais e estupros foram amplamente relatados por mulheres daqui, cometidos por esses bandidos mascarados que se apresentavam como revolucionários. E eles estavam impondo um novo regime na Nicarágua. Era assim que se via. Davam entrevistas à mídia internacional, alegando vitórias sobre os sandinistas, sobre o governo. Diziam que tinham libertado o país do jugo da tirania. Na realidade, o que tinham feito era libertar a Nicarágua de qualquer senso de ordem, de qualquer possibilidade de a própria população trabalhadora da Nicarágua ir e voltar do trabalho com relativa paz e segurança. Para que esses empregos continuem abertos, para que os restaurantes funcionem, para que qualquer empresa consiga funcionar. E, ao mesmo tempo, todo esse episódio era celebrado por um segmento das elites nicaragüenses que compõem a imprensa. As mesmas pessoas que escreveram isso, a famosa matéria sobre você, naquele momento incentivavam essas ações horríveis. Elas se recusavam deliberadamente a publicar imagens desses linchamentos públicos de supostos simpatizantes sandinistas. E, em vez disso, escreviam matérias sobre vítimas falsas, pessoas que, em muitos casos, não existiam. E então escreviam milhares e milhares de palavras quando conseguiam encontrar um punhado de casos de violência legítima. Vi tantas pessoas nesses vídeos sendo pintadas de branco e azul e depois tipo eletrocutadas ou simplesmente espancadas com as mãos amarradas a um poste e elas estão nuas. É tudo muito fodido, cara. Lembra muito, é difícil de assistir. E é por isso que as pessoas não querem saber a verdade, porque às vezes é pesado demais para algumas pessoas. Eu pessoalmente consigo lidar com isso e quero estar do lado certo, mas é difícil assistir a esse tipo de coisa. Lembra muito o que foi feito com pessoas na Ucrânia nos últimos anos, que, sabe, se opõem ao regime por qualquer motivo, que criticam o governo. Coisas muito parecidas aconteceram com elas. Desculpe, o golpe da Maidan. É bem, mesmo desde o início da guerra, sabe,
têm surgido muitas imagens de pessoas com esses pacotes de tinta que explodiram e cobriram todo o rosto e o corpo delas. Elas são amarradas a postes de telefone. Não conseguem se mover. Puxaram as calças delas para baixo. É um ritual de humilhação pública. Não é assim que os revolucionários agem. Certo, temos de imagem. Exatamente. E Herept, E então, enfim, em 2018, essas mesmas pessoas, Wilfredo Aburto era uma delas, junto com um pequeno grupo de mídia, basicamente fabricaram a perspectiva nicaragüense para o público ocidental. Eles lavaram essa propaganda antigovernamental e apresentaram como fato objetivo. Wilfredo estava entre os principais nomes disso. O chefe dele, Carlos Salinas, do El Confidencial, esteve muito envolvido nisso. Claro, Sofia Montenegro também. Todas essas figuras foram fundamentais para apresentar a própria perspectiva deles, extremamente partidária e antigovernamental, como se fosse a única realidade existente na Nicarágua. E eles eram financiados pelos Estados Unidos. E como eu estava te dizendo fora das câmeras, eu mesmo testemunhei pessoalmente essas interações. Eu vi, sabe, Carlos e Wilfredo juntos no bar mais chique da Nicarágua, com o chefe da National Endowment for Democracy, com a USAID. E no verão de pesquisas que eu te perdi. O recebem. I lost you there. I'm getting. Dude, you're você tá bem agora. Eu só dei uma travada por um segundo. Yeah. Let me say that again because I was getting called. Deixe-me dizer isso de novo, porque eu estava recebendo uma ligação. Claro, essas pessoas, elas fazem parte de um núcleo muito pequeno de ativistas antigoverno. Todos eles juntos, esses jornalistas de oposição antigoverno, o pessoal da USAID e o pessoal da NED, todos fazem parte do mesmo ecossistema econômico financeiro. Todos eles são financiados por meio de lavagem de dinheiro. Se não é o El Confidencial, recebendo dinheiro da Open Society Foundations, algo que eles mesmos me disseram pessoalmente que recebiam. Então são esses vários grupos de oposição recebendo seus orçamentos diretamente da AID e da NED. Todos vivem na mesma bolha pequena. E quando eles tentam entrar nos bairros da classe trabalhadora, de novo, algo que me foi dito por uma figura muito importante do chamado MRS, o Movimento de Renovação Sandinista, me disseram pessoalmente que eles não entram nos bairros da classe trabalhadora na Nicarágua. Por quê? Porque as pessoas de lá os expulsam. Exatamente. Os tiram de lá. Os botam para fora dos bairros. Não querem ter nada a ver com eles. Nada disso é informação que você vai encontrar na mídia tradicional. Em vez disso, essas pessoas são, é claro, retratadas como as maiores vítimas do mundo, sabe? Perseguidas politicamente. E em muitos casos, isso é verdade. Wilfredo, por exemplo, não pode pisar na Nicarágua porque é acusado, basicamente, de ser um traidor do país e de tentar entregar seu país aos Estados Unidos e a essas forças antidemocráticas que se passam por revolucionárias. Sabe, eu não tenho tanta simpatia por ele. Tenho um pouco mais de simpatia pelo nicaragüense trabalhador comum, que depende desses programas de assistência social, como o Hambricero e o Plantecho, que colocam telhados como esse em casas como a que você está agora. O Hambricero distribui gado e sementes a camponeses trabalhadores em todo o país, sem custo algum. Exige apenas que eles devolvam a cria daquele animal ou sementes depois que cultivarem a próxima colheita. Todos esses programas seriam imediatamente esmagados e imediatamente destruídos se essas pessoas conseguissem o que querem. E elas nunca vão admitir isso, mas essa é a verdade dolorosa. Assim como nunca vão admitir que estavam linchando sandinistas aos montes, ou pessoas acusadas de serem sandinistas. Pessoas que, em muitos casos, nem eram sandinistas, mas foram confundidas com eles. Agora, essas pessoas, eu não as levo nem um pouco a sério quando tentam, de forma muito cínica, desmerecer você, sabe, como revolucionário, entre aspas. Elas querem fazer você parecer um ingênuo e um tolo. Mas a verdade é que elas pensam.
The truth is that they think Yeah, that's Foi por isso que eu publiquei uma foto do meu diploma universitário. Só quero dizer que outro dia eu publiquei uma foto do meu diploma universitário, do histórico escolar, ou como é que se diz? or how do you say it? Transcrição. Yeah, like it has everything. É tipo, tem tudo ali para as pessoas verem. Eu não fiz aquilo para os nicaragüenses. Obviamente, não me importa o que eles pensam. Mas aquilo é para as pessoas que estão tentando me difamar. É tipo, eu não sou só algum idiota sem instrução. Eu estudei e depois fui cada vez mais para a esquerda e me encontrei aqui. And more. And I found myself here. well, Bem, é difícil discordar de você, mas eu queria concluir voltando um pouco à família Harp. Na mídia, vimos declarações da sua irmã Natalie, que mencionou a perda do pai de vocês e descreveu Trump como basicamente uma espécie de pai substituto. Eu quero contrastar essa relação estranha e destacar essa dicotomia que a mídia apresentou. Você agora trabalha com S. Brian Wilson. Pode me explicar um pouco ao nosso público por que, apesar do que a mídia tradicional possa levá-lo a acreditar, trabalhar com e ao lado de alguém como S. Brian Wilson não é, na verdade, o mesmo que trabalhar ao lado de Trump. is not actually the same as somebody working alongside Trump? Gosh, man. Well, the motivation is key. Poxa, cara. Bom, a motivação é fundamental. E eu nunca digo que trabalho para o Brian. Eu trabalho com o Brian e ele me dá $60 por semana. Meu aluguel custa $60 por mês. Tipo, esse é o salário mínimo aqui. $60 por semana, basicamente, mais ou menos. Então eu vivo no padrão do salário mínimo para fazer esse trabalho importante de preservar as memórias que ele tem e os comentários dele sobre os acontecimentos atuais. E eu já examinei todos os arquivos de fotos dele. Ele tem tipo recortes de notícias desde 1960, que eu estou organizando por categorias, como temas e países, e depois em ordem cronológica. E aí algum dia, se todos os livros do mundo queimassem, mas isso ainda existisse e só a inteligência artificial tivesse nos dizendo, não, nós temos esse arquivo com coisas que não se conseguem em nenhum outro lugar. Então a motivação é, qual é a diferença? É que eu não estou aqui por dinheiro. Não estou aqui para viver num padrão acima do nicaragüense médio. Estou aqui para viver em solidariedade. The average Nicaraguan, I'm here to live in solidarity. E quer dizer, o que você e o manager fala, Sr. Whitmore, é em comparação. From your sister in contrast? Well, I mean, she makes $150,000 a year. Bom, quero dizer, ela ganha $150 mil por ano. E também quero esclarecer uma coisa para todo mundo. Eu não falo com a minha irmã desde o dia em que meu pai morreu, 17 de julho de 2020. Então, ela nunca me mandou nada. Sintam-se à vontade para me investigar, inteligência russa, governo da Nicarágua, porque eu não estou recebendo dinheiro de lugar nenhum. Parece que meu celular está com 10% de bateria. Okay, we got about 8 minutes left. Certo. Também tenho cerca de 8 minutos restantes aqui. Então, você acha que há verdade nessa afirmação? Nessa ideia de que Trump representou algum tipo de pai substituto para Natalie? Isso parece fazer sentido pelo que você faz? Eu realmente não sei como poderia ser a relação pessoal entre eles. Não faço ideia de qual é a dinâmica. Mas para mim, isso não faz sentido nenhum, porque meu pai era uma pessoa completamente diferente. Ele era um bom ser humano. Ele é um bom ser humano. Ele continua vivo em nós, mas sabe, ele se importava com justiça social, ele dava aulas de ética empresarial numa faculdade cristã chamada Biola. E ele tinha um bom coração. Ele não era sobre Trump. Na verdade, ele nem ligava muito para a política. Ele teria dito que gostava de Ronald Reagan e George Bush naquela época. Mas com o passar do tempo, ele começou a enxergar as coisas com mais clareza e não apoiava Trump. E acho que ele teria vergonha se soubesse que minha irmã trabalha para alguém assim, tão abertamente racista e com basicamente zero compaixão. É o oposto do que Jesus ensinou. E é isso.
Well, Jesus was a Bem, martyr. Jesus foi um mártir. Ele era anti-imperialista. Era contra os banqueiros, a usura e essa classe dominante que controla e domina o resto de nós. Para mim, Jesus certamente se alinha muito mais a, não sei, uma figura com quem você trabalha, um homem que claramente estava disposto a sacrificar a própria vida pelo bem maior e por aquilo em que acreditava. Então, talvez a gente possa encerrar com isso. O que você está fazendo com o Brian agora? E qual você vê que é o seu papel nisso, ajudando o Brian? E o que você pode nos contar sobre a Nicarágua que as pessoas nos Estados Unidos talvez não saibam? Claro, cara. Might not know about. Sure, man. Well, one of the first projects was, Bem, um dos primeiros projetos foi, como eu disse, revisar os arquivos de todas as notícias que ele tinha guardado e organizá-las por categorias e em ordem cronológica. Mas agora existe uma tradução para o espanhol de Blood on the Tracks, e eu fiz isso bem rápido. I just did it real quick. Now it's called The Bloody Machine of Yankee Imperialism. Agora ele se chama A Máquina Sangrenta do Imperialismo Yankee. Está em espanhol. Eu não sou a tradutora, mas fiz toda a edição. Sabe, erros de pontuação, uso de maiúsculas. Se alguma coisa não fluía direito, se algo estava repetido, ou se parecia, que tinha acontecido um erro de copiar e colar, esse tipo de coisa. E este é o livro dele de jornada fotográfica. É a vida inteira dele contada, da infância até o presente, com legendas em inglês e espanhol. E ele também estará disponível em breve nos Estados Unidos. Então, esse foi o nosso último projeto. Fora isso, temos realmente tentado criar bastante conteúdo para apoiar a causa, com legendas em inglês, porque praticamente não existe nada positivo em inglês sobre a Nicarágua. E nessa semana e na semana passada, estivemos trabalhando para encontrar fotos antigas que ele tem e que não estão neste livro, para digitalizá-las. E haverá 2 eventos em breve, um no Teatro Rubem Dario, em Manágua, e o outro em Jinotega. E ele vai falar nesses eventos. Vamos vender este livro lá, e ele poderá autografá-lo e conversar com quem quiser conhecê-lo pessoalmente. Então é nisso que temos trabalhado. Sempre temos alguma coisa em andamento. E às vezes, ele me deixa decidir no que vamos trabalhar. É isso que eu realmente gosto no Brian. Ele não é um chefe. Trabalhamos juntos, simplesmente tentando divulgar informações, porque ele tem muitos seguidores. E agora, pelo visto, eu também tenho. Então, a gente quer divulgar essas informações, irmão. E uma coisa boa sobre a Nicarágua, cara, é que a conta de água e luz fica em talvez $10 por mês, $5 por mês, porque é um serviço subsidiado pelo governo, certo? E, por exemplo, o ônibus. Se eu for para Manágua agora, custa $1 para ir até lá. E são mais ou menos 1h e 20 minutos, porque o sistema de transporte é subsidiado. Para pegar um ônibus urbano em Manágua, custa 7 centavos. Tipo, se eu quiser ir de perto da casa do Brian até o hospital onde estou fazendo fisioterapia de graça, porque ainda não consigo dobrar bem o joelho. Estou com cerca de 80 graus, mas em mais 4 meses isso deve chegar perto de 160. Pelo menos 150, espero. Mas é isso, eu pego o ônibus depois de pegar o ônibus para Manágua e isso me custa $1,08. Para almoçar, por uns $2 você come um almoço muito bom. E claro, não dá para ganhar tanto dinheiro aqui. Mas quando as coisas não custam tanto, você encontra maneiras de viver e ainda ser feliz e estar satisfeito. Sabe, hoje eu estava dividindo minha água com meu amigo aqui. E tivemos que garantir que ela não acabasse. Porque às vezes a água só chega à noite. Mas isso sempre acontece à noite. Então nós tínhamos os 2 baldes. E você só precisa pensar um pouco diferente. Às vezes pode acabar pulando uma refeição ou algo assim. Como agora, por exemplo, eu ainda não almocei. Mas para mim é mais importante fazer isso. E esses pequenos sacrifícios não significam nada, sabe? Quando você pensa no quantas pessoas estão sofrendo no mundo, em países onde há uma ocupação ativa acontecendo, como a Palestina. Sabe? Eu nem preciso dizer mais nada, cara. Mas muito obrigado por fazer essa entrevista.
Espero que a gente converse de novo em breve e que você possa entrevistar o Brian. And I hope we talk again soon and that you can interview Brian. Well, thank you, Preston. I'm sure we will take you up on that. Bem, And I wanna thank obrigado, you for Preston. sharing that Tenho certeza de que vamos aceitar essa sua oferta. radically different E from quero the agradecer one por publicly compartilhar espoused essa by your perspectiva, sister, que é radicalmente diferente daquela defendida publicamente pela sua irmã. Do meu ponto de vista, é uma maneira muito mais humana, muito mais consciente de encarar o mundo. É uma postura que eu acho que todos nós deveríamos tentar imitar um pouco mais. Entender que não somos a única força dominante no universo, que existem outras pessoas ao redor do mundo. Elas têm valor inerente como seres humanos, mesmo que não sejam cidadãs dos Estados Unidos. E o fato de sermos cidadãos dos Estados Unidos não nos dá nenhum direito de dominar o país delas, roubar seus recursos naturais ou ditar seu sistema político, como tantos nos Estados Unidos fariam com a Nicarágua, incluindo, obviamente, sua irmã, o governo Donald Trump e, em particular, Marco Rubio. Então, mais uma vez, obrigado, Preston. Silêncio tempo. Esperamos great self of flower. for your time, and we look forward to talking to you again soon.